Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ambula coram me et esto perfectus. Caminha na minha presença e ser perfeito. Diz assim, uma das frases de Deus no livro do Gênesis ao povo de Israel. E é uma imagem que percorre toda a Bíblia, essa da vida como um caminho, como uma peregrinação. E Deus, desde o começo, dá as suas leis, dá os seus preceitos morais para aquele povo, coisas que ele tinha que se abster, de mentira, do assassinato, do roubo. E usa essa imagem, né? Caminha na minha presença, caminha na presença de Deus. Uma meta bela, né? Começando a Bíblia. Uma poetisa mineira, que eu acho interessante, Adélia Prado, e tem às vezes, né, uma visão, mas também tem uma abertura para transcendência na sua poesia. E desses micro poeminhas assim, né? Me chamou a atenção, diz assim: minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinha, mas cantava. Acabou o poema, é só isso daí, né? E é singelo, assim, acho bonito, acho que dá para imaginar, né, a memória dela da mãe fazendo aquela comida simples, ordinária, barata, né, arroz, feijão, batata, mas ao mesmo tempo aquela memória que é uma coisa bem tão simples, mas rodeada de um certo encanto, né? Mas ela cantava, e aquilo era uma canção, e naquele feijão ali, naquela batatinha, estava ali. De uma maneira estava o amor dela ao marido, aos filhos, a alegria de uma vida com fé, com um sentido, o sentido que dá o amor. E São José Maria, ele dizia que a nossa vida toda poderia ser contaminada, entre aspas, por esse amor, por essa relação de amor a Deus. De maneira, por essa presença do amor a Deus em tudo que a gente faz. Poderia ser como que essa música que transforma a prosa em poesia. Ele usava até essa imagem. A prosa de cada dia em poesia heróica, porque agora aquilo é repleto de amor e, portanto, de beleza, e de sentido, de transcendência. Mas como? A gente poderia se perguntar, se não vemos a Deus, ok, o cônjuge, os filhos, os amigos, são amores que a gente entende mais facilmente, que possam tornar, às vezes, um esforço simples ali, uma tarefa mais ou menos ordinária, um pouco sem brilho, quando aquilo está permeado do amor da mãe pelo seu filho, do namorado pela namorada, então os detalhes pequenos se enchem de um brilho, de uma transcendência, de uma relevância, de uma beleza. Agora, isso com as pessoas que amamos, mas Deus pode parecer-nos um pouco distante para que essa mágica funcione se a gente se pensando nele, relacionada a ele. E, no entanto, não tem por que ser assim. Não temos por que ver a Deus como distante demais para amá-lo. Pelo contrário, né? Como é lógico, temos e enxergamos de alguma maneira a Deus com os olhos da fé. Comecei essa meditação dizendo: creio firmemente que estás aqui. E a gente faz esse ato de fé, a gente se coloca na presença de Deus e acredito. E na medida que eu sou capaz de realmente ter essa fé,
que Deus está perto de mim, continuamente, em tudo aquilo que eu faço, é como eu vou conseguir, portanto, dar essa transcendência sobrenatural à mais ordinária das minhas ações. Dizia São José Maria, dar a cada instante vibração de eternidade. Aquela coisinha ali pequena, comezinha, aquilo ganha uma transcendência eterna, ressoa pelo século sem fim, pelo amor de Deus que eu enxergo e coloco naquela pequena ação. Essa é a mensagem de São José Maria, é muito por aí, né? E, portanto, a importância que ele dava a esse tema, o tema da presença de Deus, que é o tema que eu queria me ocupar agora nessa segunda meditação do nosso recolhimento, né? A presença de Deus. E para isso vamos pegar 3 pontos de São José Maria em caminho. O primeiro diz assim, o mais curtinho: tem presença de Deus e terás vida sobrenatural. Então, uma condição e um fim, uma causa, um meio e um objetivo, uma causa e um efeito. Tem presença de Deus e terás vida sobrenatural. Vida sobrenatural, o que é isso? Vida que está mais além da natureza, sobrenatureza. O homem, ele foi feito para isso, né? Para um fim que vai mais além de si, sempre te deseja mais. Lendo esse Conde de Monte Cristo, fala lá, né? Um personagem que estava lá meses, preso numa cadeia, mais que meses, anos, finalmente se liberta e ele sai dali, agora já pensando num tesouro que disseram para ele, que está escondido. E antes tudo que ele queria, se eu puder ser livre, nossa, isso vai ser ótimo, né? Mas depois ele agora não quero não só ser livre, mas ser milionário, eu quero esse tesouro. E comenta, né, o Alexandre Dumas, o escritor, porque assim é a natureza do homem, sempre deseja mais, assim Deus nos fez. O homem sempre deseja mais, porque no fundo, qual que é o desejo mais profundo do coração humano? Senão o próprio Deus, senão esse amor infinito para o qual nós fomos feitos. Isso que vai mais além do que a natureza é capaz de oferecer, digamos assim, né? A natureza da criação visível e acessível de forma mais imediata aos meus sentidos, à minha experiência nessa vida mais direta. Nós queremos mais, porque fomos feitos para mais. Fomos feitos para a união com Deus. E a gente sabe pela fé, pela doutrina cristã, que esse destino, essa vida junto a Deus no céu, de alguma maneira já se faz presente na vida de um cristão, quando tem a sua alma em graça, quando recebe o batismo e a graça através dos sacramentos. Deus vem habitar na nossa alma, o próprio Cristo fala no Evangelho, né? Meu Pai o amará e nós veremos a Ele e nele faremos morada, e envia o Espírito Santo, né? Então, de uma maneira, nós somos templo do Espírito Santo, vai dizer São Paulo. Deus se faz presente já na vida do cristão, já nesse mundo. E essa presença é o que a gente diz, né, dessa vida sobrenatural, que Jesus fala, né, que ele terá a vida, que ele me segue, eu sou a vida, que ele come a carne e bebe meu sangue, terá a vida em si, terá a vida. Como a videira e os ramos, que está unido, ele tem a seiva, então, se não tira o ramo da videira, seca e morre, a vida para de jorrar ali, para de ter vida, né? E nós estamos chamados a ter vida sobrenatural. Como fazer isso? Aí vem essa fórmula tão concisa de caminho. Tem presença de Deus e terás vida sobrenatural. Queres essa meta, ter sobrenatural? Começa por aí, tendo presença de Deus. Essa tarefa. Vida sobrenatural é uma coisa um pouco mais bem inacessível, um conceito um pouco mais assim do fim, e ele traduz isso numa tarefa concreta que é o esforço por ter presença de Deus. É mais relacionado a onde está a minha cabeça, onde está a minha imaginação, os meus pensamentos. A vida sobrenatural é mais o estado da minha alma, de uma maneira menos acessível diretamente. Agora eu sou capaz de acessar e resolver que eu vou pensar nisso, eu vou pensar naquilo. E aí nessa esfera está essa tarefa da presença de Deus. Um esforço que tem o seu custo, mas que produz essa recompensa maravilhosa. Buscar ter a Deus presente no meu pensamento, na minha mente, para a partir daí tê-lo no meu coração, para que a partir daí se inflame esse amor. O amor está muito relacionado ao conhecimento. Quando eu conheço aquilo de uma maneira, o belo
O belo me atrai e eu amo. E é isso que a gente deve buscar. Diz o Salmo 43, non enim in gladio suo possederam terra. Não foi pelo seu braço que eles possuíram a terra. Fala dos israelitas, como conquistaram a terra prometida. Neque brachium eorum salvavit eus, sed dextra tua, et brachium tum, et lux vultus tui, quia complacuiste tibi. Não foi, eles não conquistaram isso daqui com a força do seu braço, mas foi o teu braço, a tua destra, e o brilho do teu rosto, lux vultus tui. O que nos salva, em grande parte, é isso, né? É a contemplação de Deus, o brilho do rosto de Cristo. Nessas épocas de pandemia, uma das recomendações que se escuta por aí é tomar sol. Por quê? Porque vitamina D, em geral, nos alimentos vem lá, né? Contém vitamina A, contém vitamina C, contém... Mas essa vitamina é um pouco diferente, é o corpo que a produz, a vitamina D. Alguns dizem que nem se deveria chamar vitamina, mas enfim, não sei dessas coisas. Mas a maneira de obter essa vitamina, que parece que é importante, aí não sou especialista nem nisso, é tomar sol, porque tomando sol, aí tu produz a vitamina D e isso é importante para os ossos, sei lá, e para várias coisas, né? E é uma imagem bonita assim, né, da vida cristã. Cristo é o sol, é a imagem de Cristo, eu sou a luz do mundo. E grande parte dessa vida sobrenatural, portanto, vem de pôr-se ao sol, olhar para Cristo, contemplar a sua face, deixar-nos iluminar por Ele. O que é preciso fazer para apaixonar-se por um quadro, se não simplesmente olhá-lo? A pessoa pode se apaixonar por uma pintura na base de olhar para ela e perceber cada vez mais profundamente a sua beleza. O que é preciso fazer para apaixonar-se por uma música, se não ouvi-la? Ou por um livro, ou por um filme, ou um prato de comida, ou um lugar, ou uma pessoa? O que é preciso fazer para que nasça o amor? É o contato, é o conhecimento. E claro, quanto mais amável é aquilo, algumas coisas vão nos produzir amor, outras vão produzir rejeição. Quando algo é muito amável, basta olhar pouco, é muito imediato, é muito forte, né? E não há nada mais amável do que Deus. Portanto, na medida em que eu consigo olhar para Deus, tê-lo presente, ter esse conhecimento mais real, mais vivo dele, na mesma medida o amarei. Mesmo a vida eterna, a vida no céu, é isso, né? Não é outra coisa senão essa contemplação de Deus, da qual nasce um amor infinito na medida da nossa finitude, né? Total, na medida que a gente seja capaz de amar, mergulhando nesse amor infinito, sim, que é o próprio Deus, né? Contemplando o amor de Deus, que é o Espírito Santo, contemplando Cristo, que me ama e deu a sua vida por mim, contemplando Deus Pai, no seu amor por mim. Contemplar a Deus, daí a fórmula de caminho. Tem presença de Deus e terás vida sobrenatural. Queres ter vida sobrenatural? Então busca ter presença de Deus. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente poderia se questionar, mas isso está um pouco aberto demais. Em que consiste essa presença de Deus? Como saber se eu tenho ou não? Tem algum sintoma? Tem alguma maneira mais assim prática de averiguar isso? E acho que aqui pode nos ajudar então um outro ponto, esse sim, maiorzinho, né, de caminho, ponto 267, diz assim: é preciso convencer-te de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que Ele também está sempre ao nosso lado. E está como um Pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Quantas vezes fizemos desanuviar o rosto de nossos pais, dizendo-lhes depois de uma travessura: não volta a fazer mais. E o nosso Pai, com fingida dureza na voz, de cara séria, repreende-nos. Ao mesmo tempo que se enternece o seu coração, conhecedor da nossa fraqueza, pensando: pobre criatura, que esforços faz para se portar bem?
necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai, e muito Pai nosso, é o Senhor que está junto a nós e nos céus. Então, termina aqui o ponto, né? E é bonito, né? A gente vive como se Deus estivesse nas estrelas, está do meu lado como um Pai amoroso me olhando. E esse olhar, essa presença, implica isso, né? Inspirar, abençoar, perdoar. Ele está ali. É um fato, né? Deus é onipresente. Agora, outra coisa é que eu tenha consciência viva disso ou não. Aí que está a questão da presença de Deus. Santo Agostinho diz, né? Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora, na felicidade, o prazer, os bens, a fama. Mas tu estavas dentro de mim e eu te procurando no lugar equivocado. Deus está sempre junto a nós. Não como, sei lá, né? Um olho onipresente, controlador, opressor. O grande irmão, né, o Big Brother, essa figura que surgiu aí pelos regimes comunistas totalitários, que tudo tem que ser tudo controlado pelo Estado, então a pessoa se sentia ali super sufocada, né, porque tem alguém olhando para mim o tempo inteiro, vendo se eu não estou saindo da linha. Não, Deus não está presente assim do nosso lado, dessa maneira opressora ou sufocante. Está como um pai. Um pai não sufoca, né? Um pai que ama, está ali, torce, vibra, se compadece quando o filho chora porque se machucou. Deus está ali. E talvez tu me digas, não, Pai Pedro, eu já sei disso. Tá, mas a presença de Deus é tornar essa consciência próxima, real e operativa por conta disso. Que tenha consequências. Porque muda tudo, né? Se eu tenho isso presente, se eu mantenho viva essa consciência. Nesses regimes totalitários, as pessoas relatam que havia uma grande solidão, porque se elimina ao máximo a família, tem que ser só o indivíduo e o Estado. Se elimina todas as entidades intermediárias. É o Estado que vai educar o indivíduo, tudo é, não tem família, não tem o bairro, não, tudo o Estado, a mãe pátria, né? E a pessoa sentia uma grande solidão. Na sociedade também, materialista, consumista, também muitas vezes acaba caindo num certo vazio interior do egoísmo. E a presença de Deus nem uma coisa nem outra, né? Mas é encontrar em Deus, que Deus está do meu lado, e nele está a minha felicidade, e nele está o meu apoio, nele está o meu fim. Nesse Pai que está sempre junto a mim, ao meu lado, sempre. Qual é a aspiração de uma pessoa apaixonada? Se não simplesmente esse estar junto da pessoa amada. Isso lhe basta, não é verdade? Isso lhe basta. E havia de ser assim conosco e Deus. Na medida que cresce a nossa fé, vai sendo assim. E a gente vê isso nos santos. Pode tirar tudo de um santo, até a própria vida material, mas ao mesmo tempo tu não tiras nada. E ele não se sente sendo roubado, porque ele tem o único que importa. Só Deus basta, diz Santa Teresa. Só Deus basta. Nada, se eu tenho tudo, mas não tenho Deus, não serve para nada. Se eu tenho Deus, eu não tenho mais nada, eu tenho tudo. E eu posso ter Deus, e tenho a Deus de alguma maneira, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E é isso que importa. É um negócio muito sério, né? Se a gente parar para pensar. Como a satisfação que viria daí, e que pode vir, se a gente tem essa consciência, a presença de Deus. São José Maria contava de um filho seu que era caminhoneiro, e uma vez uma pessoa pedindo carona, e deu carona, um homem, subiu ali no caminhão. Na verdade, antes de subir a porta, desculpa, o senhor está sozinho? E o caminhoneiro fez assim, hesitou um segundo e falou, não, estou. Então pode me dar uma carona? Posso? Sobe aí. E aí subiu. Aí foram conversando. E aí depois de um tempo o carona perguntou, mas vem cá, eu te perguntei se tu estava sozinho, tu hesitou um pouco? Eu não entendi, por quê? E o caminhoneiro falou, olha, porque na verdade eu nunca estou sozinho, eu sempre estou com Deus. Deus está sempre comigo. E depois de uns minutos de silêncio, né, aquele homem ficou impactado com a resposta e falou, olha cara, vou te pedir, para o caminhão que eu vou descer. Na verdade, eu sou o pároco aqui da cidadezinha e tinha decidido deixar tudo e ir embora.
mas agora eu vou voltar. Uma história bonita, forte, né? O padre lá que estava abandonando o ministério, mas ficou tocado por essa testemunho tão simples daquele caminhoneiro. Deus está sempre comigo. E ele falou, é verdade, Deus está comigo, né? O que eu estou fazendo, né? O que eu estou fugindo, o que eu estou buscando outras coisas. Alegrar-se na presença de Deus, oferecer as coisas a Deus, como, não sei, né? Uma guriazinha pequena que vai lá mostrar para a mãe o bambolê que ela aprendeu a fazer, e a mãe está falando no telefone, e se distrai, e a menininha, não, mãe, presta atenção. Ela precisa que a mãe preste atenção. E a mãe olha e fala, muito bem, minha filha. E a menina fica super feliz. Ela precisa, né, dessa aprovação, porque aquilo é o amor, é o orgulho da mãe por mim, e de eu sentir que a minha vida faz sentido porque eu sou amado, porque algo assim no Evangelho diz nosso Senhor, né, aquelas palavras, muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. É algo que vai ser o céu para nós, quando escutarmos essas palavras do Senhor, e de alguma maneira podem já ser o céu aqui nessa terra. Se a gente sabe que Deus está do meu lado e eu ofereço essa minha pequena dificuldade, essa minha pequena vitória, e peço perdão por essa minha falta, por esse pecado, nesse ponto de caminho, desenvolve um pouco mais isso, né? São José Maria. Deus está com um Pai amoroso, ajudando, inspirando, abençoando e perdoando. Quantas vezes vimos desanuviar o rosto dos nossos pais, dizendo que depois de uma travessura. Então Deus está sendo meu lado também, para que eu possa ali fazer um ato de contrição e dizer, bem, Senhor, eu meti os pés pelas mãos aqui, né? Fiz toda essa resposta que eu dei, esse tempo que eu perdi aqui dessa maneira absurda, esse descontrole que eu tive. Fiz errado, Senhor, estou arrependido, te peço perdão. Se tu me ajuda, vou melhorar. E Deus escuta aquilo e de fato nos perdoa. E ao invés de carregar só ali um peso mais, que é uma libertação, né? Eu me liberto daquele peso, daquele pecado, não vou acumulando culpas, mas pelo contrário, estou me libertando delas, porque eu tenho ali Deus do meu lado para pedir desculpa para Ele e saber me perdoado. É isso, né? Colocar-se na presença de Deus, como o filho pródigo na parábola foi para um país muito distante para gastar com festa, muito distante do pai, mas para pedir perdão ele teve que voltar, ele teve que se colocar na presença do pai, e foi o que ele fez, e pediu perdão, e aí recomeçou a sua vida, e a festa, a alegria, pôr-se na presença de Deus. De uma maneira a gente poderia resumir esse nosso esforço com onde a gente quer chegar, nessa consciência viva da proximidade de Deus, que se nota na facilidade, na espontaneidade com que a gente refere a Ele as nossas ações e buscamos a sua ajuda. Talvez seria uma definição do que é esse tema, né, espiritual da presença de Deus, essa consciência da proximidade de Deus que se nota nisso, na facilidade com que a gente refere as coisas, as nossas ações e buscamos a sua ajuda. Temos nele a nossa referência para a vida. Todas as minhas ações, pequenas ou grandes. Então, isso é a presença de Deus, que é, como a gente vai vendo, uma grande coisa, algo revolucionário, se a gente leva isso aqui a sério, né? Mas, como fazer? Então, chegamos no terceiro ponto, um pouco mais a prática da presença de Deus. E para isso, vamos para outro texto de caminho, agora 2:7:2. Emprega esses santos expedientes humanos que te aconselhei, para não perderes a presença de Deus. Jaculatórias, atos de amor e desagravo, comunhões espirituais, olhares à imagem de Nossa Senhora, etc. Santos, esses expedientes humanos, a expressão em espanhol que usava São José Maria, indústrias humanas, tem algo assim, um sabor do século XVII, XVI, Santa Teresa, São João da Cruz, São João de Ávila, indústrias, assim, expedientes, né? Uma pessoa industriosa é aquela que tem ali ideias, né? De truques, de coisas às vezes meio espertas, né? Inteligentes, expedientes humanos, são pequenos truques para me despertar a presença de Deus, para eu me lembrar dele. O próprio São José Maria, um padre como era padre recém-ordenado, numa paróquia no interior lá de Aragão, ele
às vezes relatam uma pessoa que tinha direção espiritual, falava com ele, caminhando pelos caminhos, assim, né, de terra, e volta e meia São José Maria parava, pegava uma pedrinha no chão e colocava no bolso da batina. E mais para frente, outra pedrinha. E a gente sabe, pelas suas anotações pessoais, que ele estava ali, no fundo, contando jaculatórias, ou atos de amor a Deus. Ele, uma época, ele fez isso. Leu algum livro espiritual que recomendava isso. Procura contabilizar o número. Depois ele abandonou essa estratégia. Ele falou, olha, eu prefiro não contabilizar, que meu anjo da guarda contabilize. Acho que a gente fica muito ali na matemática. Enfim, para ele, chegou uma hora que ele não funcionou mais, ou ele não gostou mais dessa estratégia. Mas durante o tempo usou muitas outras durante a vida inteira. Por exemplo, quando via o jornal na televisão e aparecia a vinheta de um globo terrestre, e ele então rezava pelos seus filhos espalhados por todo o mundo, ia vendo ali, identificando os países, fulano está em tal lugar, no México, na Rússia, no Japão, no Canadá, no Brasil, ia rezando por eles. Gostava muito de ter imagens de burrinhos nas casas do Opus Dei, no seu quarto tinha ali uns burrinhos, porque ele gostava de se ver assim como um burrinho diante de Deus, como um burrinho que levou Jesus para Jerusalém. Crucifixos, sempre andava com um crucifixo seu, gostava também dessas cruzes sem crucificados, para pensar que essa cruz está esperando por mim, é a minha cruz que eu tenho que tomar cada dia. Imagens de Nossa Senhora, também me encheu, né, o mundo de imagens de Nossa Senhora, que ajudasse a gente a ter Nossa Senhora presente, a amá-la. E usava isso, né, desde coisas mais óbvias a coisas mais inusitadas. Quando morreu, no seu escrivaninha tinha um isolante elétrico sobre a sua mesa, dessas coisas de poste de eletricidade, e aquele objeto lhe ajudava a pensar como ele tinha que receber as luzes de Deus e comunicá-la. Ele não podia fazer poça que para ali, represa. Não, tem que estar dando vazão. Não posso isolar as pessoas das graças que Deus quer que cheguem a eles através de mim. Então aquilo lhe ajudava, né, a querer ser bom pastor das ovelhas de Cristo, a ser esse conduto regulamentar, como ele falava. E assim a gente pode fazer coisas parecidas, não é verdade? Associando, às vezes, jaculatórias. Eu gravei uma meditação faz uns meses, mais em concreto sobre as jaculatórias. E é ótimo, né, que a gente associe. Quando eu vejo, sei lá, né, um Fusca na rua, eu digo tal jaculatória, sei lá, chama atenção. Hoje não está tão fácil assim ver Fuscas na rua. Quando eu vejo, passa um avião, eu rezo uma Ave Maria pelo Papa. Quando eu pego um ônibus e subo no elevador, eu digo, para Deus toda a glória. Quando eu saio de casa, eu pego a chave do carro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou invoco o meu anjo da guarda. Cada vez que toca a hora cheia do relógio, eu volto a oferecer o meu trabalho para Deus. Quando eu passo em frente a um lugar que eu sei que se ofende a Deus, ou vejo uma notícia de uma coisa escandalosa, eu rezo uma oração de desagravo. Então, a gente pode ir acumulando essas coisas, claro, sem uma coisa assim, uma tarefa que seja sufocante, mas é bonito, sabe, que um cristão ao longo da vida vá criando esses pequenos hábitos, pequenas rotinas, esses despertadores da presença de Deus. Estava ali meio tal, daí vi, né, eu cheguei em casa, para isso aqui, já digo tal jaculatório, porque eu já associei quando eu subo no ônibus, e aquilo me levanta a presença de Deus. Eu estava lá metido em umas coisas meio nada a ver, e voltei a me lembrar de Deus e fazer um ato de amor a Ele. E assim, mesmo coisas ruins, eu posso transformar em coisas boas. Cada vez que, não sei, né, uma dorzinha porque fechei a mão, não sei o que, eu ofereço aquilo pela conversão de um parente, alguma coisa assim. E assim eu transformo aquilo que era algo ruim humanamente em algo bom espiritualmente. E nisso podemos ser, inclusive, algo criativos. Conta Dom Pedro Cassiaro como, depois atravessando os Pirineus, durante a Guerra Civil Espanhola, circunstâncias bastante dramáticas, assim, né, de sobrevivência. E eles estavam voltando para a Espanha, de Andorra e de Lourdes, na França, e ele estava ali meio exausto no carro, né?
fizeram uma travessia dos Pirineus que foi tremenda. E ele estava passando uns outdoors com uma propaganda de cerveja, com um slogan. Ele começou a repetir aquele slogan, como sei lá, como quem não pensa muito, né? Lê e fala. E repetindo, e ele era muito espontâneo mesmo, e falou: padre, estava São José Maria no carro, padre, posso usar isso como jaculatória? E era uma frase nada a ver, tipo, de cerveja, imagina. E o nosso padre falou: ah, meu filho, se te ajuda, né? E depois ele pensou: cara, o que eu perguntei? Nada a ver, que absurda essa pergunta, né? E no entanto ele falou: bem, a resposta de São José Maria, como né, respeitava muito a liberdade, olha, se isso aqui te ajuda, não vou ser eu a julgar, né? A querer pôr as almas num quadriculado que tem que ser assim, sei lá, cada um tem coisas diferentes que despertam emoções diferentes. É bonito, sabe? É um campo muito vasto assim para a gente se exercitar, para a criatividade, para bolar maneiras de lembrar-se de Deus e demonstrar através dessas mesmas maneiras o quanto eu amo e o quanto eu quero amá-lo mais. A busca da presença de Deus. Se te habituares, mesmo que seja uma só vez por semana, a procurar a união com Maria para ir a Jesus, verás como tens mais presença de Deus. Um último ponto para a gente já terminar, né? Ir a Jesus através de Maria. Quantas práticas de piedade, quantos truques de presença de Deus nos servirão através dela para buscar a Deus. São Luís Maria diz isso, né, que Jesus nos veio por meio dela e por ela continua querendo vir-nos a nós sempre, através de Maria. Por isso, estar perto dela, as práticas de piedade mariana, o terço, o ângelus, suas imagens, o uso do escapulário, serão sempre um excelente caminho para estar muito perto de Deus. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, Pai e Senhor, eu hoje na guarda e interceder